Olá, turma. Espero encontrá-los bem. Bom, nesta aula nós vamos falar sobre tecnologia de obtenção de formas farmacêuticas de uso parenteral. A gente sabe, esse termo parenteral, ele é originário, ele significa paralelo, ele é uma via paralela à via oral. Então, a gente tem tipos de formas farmacêuticas de uso parenteral, os injetáveis. Aí, dentro dos injetáveis, nós temos os injetáveis de pequeno volume, que são as ampolas e frascos ampolas. E temos também os implantes. Os implantes também é de uso parenteral. Só que, na nossa aula, nós vamos abordar só injetáveis, porque são as mais usuais, né? São as mais convencionais. Então, bora lá detalhar. Então, as formas parenterais são formas farmacêuticas estéreis, contendo substâncias medicamentosas destinadas a serem introduzidas no organismo por via parenteral. Então, elas podem ser soluções injetáveis, suspensões injetáveis, emulsões ou pós. Esses pós são os pós de reconstituição. Igualmente, nós vimos lá na forma líquida, suspensão, que tem os pós de reconstituição. Aqui também injetáveis nós temos os pós que você reconstitui na hora com um diluente, como por exemplo as penicilinas, né? Então são feitos o que? De substâncias medicamentosas em veículos que pode ser aquoso, oleoso ou outro veículo apropriado para ser administrado por via parenteral. Então o termo parenteral refere-se às vias de administrações injetáveis. Então, de modo geral, é utilizada quando se deseja a rápida ação do medicamento, como situações de emergência, quando o paciente não coopera, está inconsciente ou impossibilitado de aceitar ou tolerar medicamento por via oral, ou quando o próprio medicamento não é eficaz através de outras vias. Então, tem alguns medicamentos que eles também só são utilizados nos hospitais. São os medicamentos hospitalares. Então, muitos desses medicamentos que são injetáveis, eles são administrados a nível hospitalar, tá? Então, as vias parenterais de administração mais comum são quais? A intramuscular, a subcutânea, a intravenosa e a intradérmica. Aqui na figura, a gente tem o músculo, né? Uma figura que mostra a pele, né, as camadas da pele, mas apresenta aqui a fibra muscular, aqui uma veia, o tecido subcutâneo, a derme e a epiderme. Então, a gente tem a intramuscular, que é aquela que é administrada diretamente na fibra muscular, a endovenosa, a subcutânea, que é aqui no tecido subcutâneo, a intradérmica, que aqui não tem na foto a agulha, mas tem a intradérmica, e temos também a intravenosa, já falei das quatro, ok? Então, tem esses 4 tipos de aplicações, né? Então, os injetáveis são classificados em 3 tipos: soluções estéreis, pó seco para reconstituição e suspensões estéreis. Então, a forma de preparação desses medicamentos, ela depende muito de quê? Da natureza do fármaco, com relação às suas características físicas e químicas, e também de determinadas considerações terapêuticas. Então, a gente vê que toda forma farmacêutica, na hora que você desenvolver, por isso que é importante a gente ver aquele conteúdo sobre o desenvolvimento farmacotécnico, desenvolvimento galênico, desenvolvimento de medicamento, para a gente verificar que a gente precisa ter conhecimento das características físicas, das características químicas, do seu insumo farmacêutico ativo, da incompatibilidade ou da compatibilidade com os recipientes, com os adjuvantes. A gente tem que pensar também na farmacologia, local de aplicação, a gente pensar também nessas condições terapêuticas de biodisponibilidade, né? Então, é importante também aqui no parenteral, que no caso aqui nos injetáveis, a gente tem essa preocupação também. E ainda aqui é com muito mais rigor, porque a gente tem aqui um produto que você vai... É uma aplicação invasiva, né? Então, a gente tem que ter um cuidado maior.
Então tá bom. Então, de um modo geral, se um fármaco for instável em solução, pode ser preparado como um pó seco que poderá ser reconstituído com um solvente adequado no momento da administração, ou ser preparado como suspensão de partículas em veículo no qual o fármaco é insolúvel. Então, o que a gente vê? É a mesma situação das suspensões orais. Se você vai ter um fármaco instável, você pode pensar em ele fazer um pó seco e vai reconstituir só na hora da administração, que é o que acontece com as penicilinas, que aí a gente precisa ter o diluente, né, que também vai estar estéril. Ou então você pensar em fazer num veículo que ele seja insolúvel, né? Então, as soluções e suspensões de fármacos para injeção são preparadas da mesma maneira das soluções orais, com as seguintes diferenças. Então, o método de preparo, ele é o mesmo do que a gente viu para a solução oral. A manipulação ali, o preparo da solução ou da suspensão, ela é feita da mesma maneira. Só que aqui a gente tem um rigor maior porque você vai fazer uma produção de um produto estéril, né? Então, qual é essa diferença em relação à preparação daquelas formas farmacêuticas orais? Os solventes ou veículos usados têm que satisfazer padrões especiais de pureza e outros que garantam a segurança do medicamento. Então, no caso, na hora que a gente for fazer uma preparação estéril, seja um colírio que seja estéril ou aqui no caso um injetável, a gente já compra a matéria-prima grau injetável. Então, ela vai ter uma pureza maior. Então, os recipientes que você for utilizar, você vai requerer, na hora que você for fazer a compra, fazer uma especificação amarrando que você quer aquele produto grau injetável, ok? E você pode utilizar nesses injetáveis algumas substâncias, como tampões, solubilizantes, agentes molhantes, se for no caso uma suspensão injetável, emulgentes, caso seja uma emulsão parenteral, conservantes. Os conservantes são utilizados quando você tem o frasco ampola, que ele é multidose, e deve atender diretrizes específicas de uso e se restringir a certos produtos parenterais. O uso de corantes é estritamente proibido. Então, a gente não pode fazer uma suspensão como está aqui na foto, aliás, um injetável como está aqui na foto, colorido, tá? Então, os corantes, eles não são permitidos, porque a gente sabe que os corantes, eles são substâncias hipersensibilizantes. Muita gente é alérgico a corante e você não vai injetar corantes por conta disso. E também porque os injetáveis na sua produção final, na hora que você faz o controle final do produto já envasado, você vai fazer uma inspeção visual para ver se tem algumas partículas suspensas ali em algumas amostras do lote. Então, o corante também aí dificulta essa visualização. Então, os produtos parenterais sempre serão esterilizados e devem satisfazer os padrões de esterilidade e ser livres de pirogênio. Outra coisa também, gente, ó, uma produção de injetáveis, a manipulação em si, ela é igual a você fazer qualquer forma farmacêutica. Obviamente que a gente vai ver aqui que outra diferença também, além dos solventes, é que aqui ele vai passar por um processo de esterilização. Então, existe uma esterilização final do produto, certo? E também a gente também vai ver que precisa de ter ambientes adequados dessa produção. Então, como esse produto passa por esterilização, você vai precisar fazer um controle microbiológico. E aqui para os injetáveis, o controle microbiológico, ele é feito teste de esterilidade, que é um teste para você verificar se realmente aquele seu lote está estéril. E também tem os testes de pirogênio, se o seu lote está livre de pirogênio, ok? Então, na hora que a gente faz a análise do produto acabado, você vai pegar uma amostra do seu lote, né? Uma amostra representativa do seu lote e fazer o teste de esterilidade e teste de pirogênio. Apesar de que o teste de pirogênio também é feito inicialmente, logo que você coleta a água para a produção. Então, o que seria esse pirogênio? De maneira assim bem sintética, eu vou explicar para vocês o que seria pirogênio, mas isso vocês veem, isso é conteúdo lá de controle microbiológico. Mas de qualquer maneira que é interessante vocês saberem. Esse termo pirogênio significa que é um produto que ele é capaz de causar febre, de aumentar a temperatura, certo? Então, as endotoxinas, que são lipopolissacarídeos,
associados à membrana externa de bactérias gram-negativas e se constitui a mais significante fonte de pirogênio para a indústria farmacêutica. Então, se você tem qualquer contaminante ali na produção, ou na matéria-prima, ou no próprio frasco ampola, ou na própria ampola, ficou um resto de bactéria, ou então endotoxinas, essas toxinas que foram liberadas pela bactéria no meio, ou até após o processo de esterilização que ocorre, a destruição da bactéria, ficou o resto de bactéria ali, essas endotoxinas ou o resto de bactéria, ela pode causar uma pirogenia. Então, para isso, os testes, os injetáveis, eles passam por testes de pirogênio. Então, no caso, a gente tem uns testes que a gente chama de testes em vivo e uns testes in vitro. Esse teste em vivo é o quê? Você vai pegar uma amostra representativa do seu lote. Esse teste é feito em coelhos, é feito pela medição da temperatura retal dos coelhos. E você vai injetar no coelho 10 ml na veia marginal, na orelhinha do coelho, tem uma veia. Aí você vai injetar ali nessa veia marginal. E o que é que vai acontecer? Você, na hora que você começar, você vai verificar a temperatura corporal do coelhinho. Injetou de tanto tempo, que agora eu não estou bem lembrada, mas isso aí vocês têm como ver isso até na própria farmacopeia brasileira. E verificar em tanto tempo, acho que é de 3 em 3 horas, se não me falha a memória. Se há um aumento dessa temperatura, se aquele injetável está produzindo um aumento da temperatura no coelho. Então, se essa alteração ocorre mais do que 0,6 graus Celsius, você vai fazer novamente, verificar se ocorre alteração na temperatura corpórea maior que 0,6, sendo a soma dos 3 coelhos maior que 1,4, deve repetir novamente em 8 coelhos, tá? E também tem os testes in vitro, aliás, que também é chamado de LAL. O LAL, ele é o quê? Ele é um produto derivado do lisado de amebócitos do caranguejo Limulus polyphemus, com emprego específico na determinação de toxina bacteriana derivada de bacilos gram-negativos, método de formação de gel. Então, esse LAL, que a gente chama hoje de teste de endotoxina, ele é muito utilizado porque na hora que você coloca, ele já vem um kit, igual esses kits que a gente vê na bioquímica. Na hora que você pegar uma água que ela tiver com um contaminante, ela tiver algum pirogênio ali, ou endotoxina, ou resto de bactéria, ele vai fazer uma gelificação. Então, é um teste rápido, um teste simples. Então, na hora que a gente faz até a produção, na hora que você inicia a produção de injetáveis, você já vai, lembre-se, a gente não vai precisar de uma água purificada, e aqui a gente precisa de uma água para injetáveis. Isso a gente viu lá no conteúdo sobre matérias-primas para fins farmacêuticos. Então, ela aqui tem que ser livre de endotoxina. Se essa água recém-obtida, que você vai manipular para fazer o injetável, ele já está com endotoxina, você não vai utilizar essa água. Então, a água para injetáveis, a gente sabe que ela tem que ser livre de endotoxina, né? Então, as soluções parenterais devem satisfazer os padrões referentes a materiais particulados. Outra coisa também, se for solução, a gente não pode ter nenhuma partícula, nenhum particulado suspenso ali na solução, tá? Então, ela tem que estar isenta de materiais particulados. Os produtos parenterais devem ser preparados em ambientes controlados, sob rígidos padrões sanitários e por pessoal especialmente treinado e vestido para manter estes padrões. Então, a gente vê que os operadores estão totalmente paramentados, né? Essas roupas que ele coloca, que aqui no caso aqui, uma área de produção estéreo, né? No caso, uma sala limpa, ele veste uma roupa estéreo. Então, essa roupa aqui, ele está esterilizada, ok? Então, completamente paramentado. Pós-estéreis, que devem ser transformados em soluções ou suspensões, imediatamente antes da injeção, são acondicionados como pós-liofilizados. Então, você pode fazer, quando a gente fala que você precisa colocar
um diluente, para reconstituir um pó, ele vem assim, em frasco ampola. Porque o frasco ampola, aqui nessa foto, ele tem uma tampinha metálica, mas por dentro, por baixo, ela tem uma borracha. Então, você tem como fazer esses frascos ampola ser multidose. Então, você vai conseguir injetar ali o diluente, agitar, né? Porque na hora que você tira essa agulha também, ela consegue se fechar, agitar e você pegar ou a solução ou a suspensão ali reconstituída, né? Ok, então vamos falar um pouquinho sobre as salas limpas, que aqui envolve um pouquinho de boas práticas de fabricação, que no caso, aqui as salas limpas também é um condicionante que é diferente de uma produção de uma solução oral, a suspensão oral. Aqui a gente vai ter umas condições mais rígidas para uma preparação. Então, a preparação de produtos estéreis deve ser feita em áreas limpas, cuja entrada de pessoal e de materiais deve ser feita através de câmaras de passagem. Isso a gente viu em BPF, a gente aqui está só memorizando, né? As áreas devem ser mantidas dentro de padrões de limpeza apropriados e devem conter sistemas de ventilação que utilizem filtros de eficiência comprovada. Então, aqui que a gente viu lá em BPF, as condições para essas áreas limpas, elas têm determinadas condições, porque pensa bem, se a gente está aqui produzindo um produto estéril, então você tem que partir dessa produção num ambiente que seja com mais baixo possível de carga microbiana, né? Então, as áreas limpas utilizadas na fabricação de produtos estéreis são classificadas segundo as características exigidas para a qualidade do ar em graus A, B, C e D. Essa tabelinha aqui, gente, é uma tabelinha que tem na resolução de BPF, mas não é nessa resolução nova. Eu coloquei aqui só para a gente ter uma ideia. Mas cada norma, se você for seguir uma norma da NBR, no caso da BNT, é uma, se você for ver as normas dos Estados Unidos é outra. Aqui eu dei mais a nível para exemplificar. Mas de qualquer maneira, dá para vocês entenderem bem. Então a gente tem aqui, ó, o grau A, classe 100, o grau B, classe 100, o classe C, o grau C, classe 10.000 e o grau D, classe 100.000. Então a gente tem aqui, eles fazem a condição da sala estar em descanso. Então, o que acontece? Essa sala aqui não tem nenhum operador dentro, não está funcionando, a sala está fechada. E uma sala em operação. Então, eles vão quantificar o número máximo permitido de partículas por metro quadrado. Aí, aqui, entre 0,5 e 5 micrômetro e acima de 5 micrômetros. Então, a gente vê aqui, ó, que essa sala grau A, ela tem que ter no máximo 3.500 partículas por metro quadrado neste tamanho aqui. Acima de 5 micrômetros, nenhuma. A classe B também. O grau B também, né? Aí, o que a gente vê aqui? Isso aqui está em descanso, não está em movimentação. Então, a classe C, 350.000 nessa condição de 0,5 a 5. E acima de 5 micrômetros, 2.000 partículas. Já a classe D, a gente vê que ela é um número bem maior, né? 3.500.000 partículas por metro quadrado, no tamanho de 0,5 a 5 e 20.000 acima de 5 micrômetros, ok? Isso em descanso. Já a sala em operação, eles vão fazer, para você fazer essa certificação da sua sala, para dizer assim, não, a minha sala de produção ela é grau A, a minha sala de produção é grau B, você precisa contratar uma empresa, que essa empresa que vai fazer, ela vai ter os equipamentos para fazer essa quantificação de quanto você tem de partículas ali suspensas no ambiente. Então, você vai certificar suas salas limpas. Para isso, você contrata a empresa e você vai receber um certificado. A Anvisa chegar, você tem que comprovar que a sua sala está certificada, ok? E essas certificações, gente, existe uma rede brasileira de calibração, RBC. Essa rede brasileira de calibração são o quê? São laboratórios que têm a autorização, eles foram capacitados e mostraram que tem competência para o Inmetro, né? E fazem essas análises
de quantificação de partícula e dão para você uma certificação. Então, são laboratórios, essa rede brasileira de calibração, são laboratórios que fazem esse tipo de serviço para o Inmetro, tá bom? Então, aí, quando a missa chega, ele vai querer ver a sua certificação. Então, aqui em operação, aí eles também vão fazer essa quantificação, a sala estando em funcionamento. Por quê? Porque uma coisa é uma sala tá parada, sem movimento. Outra coisa é em operação, porque ele em operação, o técnico ali, os operadores estão em movimento, então aí tem muito mais movimento de partícula, né? Suspensão de partículas. Então, a gente vê aqui, ó, que o grau A, em operação, ela tem que continuar de 3.500, em tamanho 0,5 a 5, e acima de 5 micrômetros, nenhuma. O grau B já aumentou aqui, ó, de 3.500 passou para 350.000 e 2.000 acima de 5 micrômetros. A classe C também aumentou para 3.500.000 e 20.000 aqui, acima de 5 micrômetros. E a classe D não definido, tá? Então, geralmente, a produção de sólidos, que tem muita suspensão de partícula, ela se encontra aqui na classe 100.000, tá? Então, vamos lá. Então, olha só. A área com controle ambiental definida em termos de contaminação ou partículas viáveis e não viáveis projetada, construída e utilizada de forma a reduzir a introdução, geração e contenção de contaminantes em seu interior. Então, essa sala limpa, essa é uma área que tem esse controle. Tanto a gente vai ter a certificação de partículas não viáveis, como viáveis. Que pode ser também que você tenha ali em suspensão o quê? Partículas que são bactérias, que são fungos, que no caso seriam as viáveis. Se você semear, aquilo ali vai crescer, né? Então, você tem que ter que a sala limpa, ela tem que evitar você introduzir um contaminante, você gerar um contaminante e você reter o contaminante, tá? Então, os produtos estéreis devem ser preparados e envasados em salas classificadas. Então, a primeira função da sala limpa é evitar a introdução de contaminantes. Então, olha só, vamos ver só essas fotos aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, a roupa do operador, que antigamente se utilizava muito bata, jaleco, feito de algodão, que realmente o algodão, ele é menos inflamável do que o tactel, do que um jaleco feito de material sintético, né? Mas aqui dentro da sala de injetáveis, como você que não quer geração de contaminantes, então geralmente essas roupas de dentro de parenterais, ele é feito de um tecido que seja isento de fibra, de pelo, que você não solte pelo da roupa. E a gente sabe que o material de algodão ele vai soltar. Então, às vezes, na maioria das vezes, essas roupas de injetáveis que sofrem processo de esterilização na hora de entrar na sala, são feitas de tactel, tá? Aqui, ó, só para mostrar para vocês. Essa maquininha aqui é uma máquina que faz a lavagem de ampola. Então, a gente compra a ampola vai entrar dentro do ambiente de envase. Para isso, ela sofre anteriormente uma lavagem, ampola uma a uma e uma esterilização em estufa a 180 graus por 2 horas, tá? Então, aqui é uma maquininha de lavagem de ampola. Então, você vai ter um setor de lavagem de ampola, né? Aqui a gente vê já umas ampolas, no caso aqui, já fechadas e âmbar, né? E aqui, ó, a gente vai ver um processo de enchimento de ampola. Então, aqui, na realidade, a gente vê que você tem os bicos que faz o enchimento, né? E encheu a ampola, ela vem aberta em cima. Então, ela passa aqui numa chama azul, que é uma chama muito quente, e faz a fundição do vidro. E aqui a gente vê que a garra retira a parte superior da ampola que sobra, tá? E aqui a gente vê uma máquina que vai colocando as tampas. Aliás, só as tampinhas azuis, porque ela já vem com a borracha, ok? Só para vocês verem que tem tanto ampola
com o frasco ampola. Então, para a gente evitar que haja a introdução de contaminantes na sala limpa, que no caso é a primeira função da sala limpa, a gente precisa o quê? Construir um ambiente fechado e proteger as entradas por sistemas de eclusas de dupla porta, sendo que uma das duas permanece fechada quando a outra é aberta. Então, na realidade, esse sistema de eclusa é o quê? Você vai ter uma porta, vai entrar numa antessala, que vai ter outra porta. Então, você nunca vai entrar numa sala limpa só tendo uma porta. Você vai passar aqui por uma antecâmara, só que você tem uma antessala, né? Lembra que a gente viu também em BPF que nas salas onde você precisa ter o maior, você tem o ponto mais crítico da sua produção, ela tem que ter uma pressão positiva em relação às adjacentes, não é isso? Então, quando você tem esse sistema de eclusa de dupla porta, o que acontece? Você só vai conseguir abrir essa porta se a lá de dentro estiver fechada. Então, você só vai, vamos dizer que você está aqui na sala de preparação, você preparou a solução, vai adentrar para dentro onde tem um invase. Então, você vai passar aqui para a antessala, você só vai conseguir abrir essa porta se a porta que entra lá para o invase estiver fechada. Então, você tem um controle desse acesso, certo? E também você só vai conseguir abrir de lá se essa fechar. A ideia é o quê? Você fazer um envelope, que no caso, toda vez que você abrir a porta, o ar tem que sair da área mais crítica para menos crítica. Então, a área mais crítica, ela vai ter uma pressão positiva. Então, na hora que você abre a porta, você tem, o ar vem de dentro para fora. Lembra que a gente viu, essa pressão positiva, ela é conseguida o quê? Com a insuflação de ar maior na área crítica, uma insuflação de ar, no caso, é aquele sistema de tratamento de ar, que a gente tem a insuflação de ar limpo na área, e as adjacentes têm uma pressão menor em relação a essa área crítica, tá? E aqui a gente também tem, ó, o que a gente chama de pass-through, ou de túnel de passagem, que você tem aqui também de dupla porta. Então, você vê aqui que você abre essa porta, coloca a matéria-prima aqui, ou as ampolas, ou o que for, fecha, o operador lá dentro só vai conseguir pegar o material aqui se você fechar essa porta. Então, ele só consegue abrir de lá se essa estiver fechada. Nessa tentativa de fazer esse envelope dessa transição, tá? Então, isso permite manter a pressão positiva da sala durante as entradas e saídas das pessoas e produtos. E a pressão positiva da sala é conseguida insuflando uma vazão de ar maior que o ar de retorno. Então, é providenciado um grau de pressão nas várias salas da unidade, sendo que a sala de invase possui uma pressão mais positiva que a sala de preparação, esta última tendo uma pressão mais positiva que a sua antecâmara e assim por diante. As salas de preparo e invase devem ser salas limpas e devem obedecer sempre a cascata de pressão, ou seja, pressão positiva com relação às demais áreas, ok? Aqui, ó, uma salinha de preparação, você vê que você tem aqui uma torre, o operador tá aqui manuseando, colocando o sólido, ou o que for, as matérias-primas aqui no reator, né? Então, você vê que assim é uma área igual lá que a gente viu na preparação de sólido, mas aqui no teto você tem uma insuflação de ar limpo, né? E aqui, gente, ó, que eu quero que vocês prestem atenção, que a gente vê que a gente tem aqui uma cortina plástica. Então, essa produção aqui, ela está embaixo de um fluxo laminar, que eu até mostrei para vocês também quando a gente viu a produção de líquidos, que hoje em dia também se tem muita preocupação na produção de líquidos, nesse momento de invase, de se acontecer dentro de um fluxo laminar. Eu vou explicar mais na frente um pouquinho o que é esse fluxo laminar. Então, a gente vê aqui o operador todo paramentado dentro de um fluxo laminar, você vê aqui pelo plástico. Tá? Então, isso aqui, quando eu falo em fluxo laminar, é esse equipamento aqui, ó. Certo? Então, o que é que você tem? Aqui em cima, você vai ter um conjunto de filtros que o ar vai ser filtrado. O ar entra por aqui, vai ser filtrado e jogado na sua totalidade do teto aqui para baixo. O que é que a gente visualiza aqui também? Que esse fluxo laminar, ele tem umas lâmpadas ultravioleta. Então, você pode deixar a sala de um dia para o outro de produção num ambiente sobre ultravioleta, porque a lâmpada ultravioleta, ela faz uma esterilização de superfície, né?
Então, tudo que entra na sala, seja ar ou fluidos, deve ser filtrado. Para o ar, são utilizados filtro EPA, com eficiência de 9,99% para partículas de 0,3 micrômetros. A fim de evitar a saturação rápida e a troca frequente desses filtros, são providenciados 2 estágios de pré-filtro, grosso e fino, cuja função é reter as partículas mais grossas e de proteger o filtro EPA terminal. Então, esse filtro EPA, como ele tem essa alta eficiência, então ele tem uma porosidade muito pequenininha. Ele vai reter partículas de 0,3 micrômetro. Então, é um filtro que tem uma porosidade muito pequena. Então, para você não saturar rapidamente esse filtro, você pode fazer um esquema de pré-filtro antes. Aí você protege esse seu filtro EPA, tá? Outra coisa que também é interessante é a gente lembrar o quê? O que a gente está falando. A primeira função da sala limpa é o quê? Evitar introdução de contaminantes. Então, a gente viu as anticâmeras, a gente viu aí as portas com controle para você abrir, vimos também a questão da pressão positiva, vimos a roupa do operador que não pode gerar pelo, né? Então, a ideia aqui é não introduzir contaminantes. Se for introduzir ar, o sistema de tratamento de ar, esse ar vai passar por uma filtração, e se for fluido, uma água para injetáveis, ou o que vai ter que passar por filtração, tá? Então tem que estar tudo qualificado. A gente não quer que esse produto seja estéril, seja isento de endotoxina, então ele tem que ter realmente ser isento de toda e qualquer partícula, né? Seja viável ou não viável. Então, um exemplo aqui de fluxo laminar, para vocês terem um entendimento. Então, em salas de fluxo não unidirecional, que no caso aqui, ó, a gente tem uma turbulência. Imagina aqui, vamos dizer, no shopping center, que a gente tem um sistema de tratamento, nem de tratamento de ar, a gente tem um sistema de ar-condicionado central, né? Na hora que você joga o ar numa área não unidirecional, esse ar ele é jogado aqui de maneira turbulenta. Ele não segue uma linha, um caminho, né? E a gente vê também que o sistema de exaustão, hoje em dia nas salas limpas, elas são feitas embaixo. Então, na hora que você insufla um ar aqui, ele vai ficar meio turbulento, vai suspender algumas partículas, mas de qualquer maneira a exaustão é por baixo. Tá? Então, não unidirecional, não há domínio da trajetória do ar, pois o mesmo saindo das bocas de insuflamento é difundido na sala de maneira aleatória, até encontrar a boca de saída para o retorno. Já no fluxo laminar, que é aquela foto que eu mostrei para vocês, ou fluxo unidirecional, o que é que vai acontecer? Você tem aqui, na totalidade da sala, um forro com uma insuflação de ar na mesma direção. Então, ele tem unidirecional na mesma velocidade. Então, tudo que tiver suspenso aqui na sala do fluxo laminar, você joga tudo que vem em suspensão de partículas, de bactérias, seja partícula viável ou não viável, você vai jogar isso para o chão e vai sair pela boca de insuflamento. Então, você tem uma sala aqui sob fluxo laminar. Ok? E a gente pode fazer também, porque imagina você fazer uma sala grande com todo um fluxo laminar, quantidade de filtro que você vai precisar aqui, né? Então, o que você pode fazer? Uma sala de fluxo misto. Faz um fluxo laminar igual esse aqui, ó. Na sala de envase, você coloca a máquina de envase embaixo do fluxo laminar. Porque o envase, como ele é o momento mais crítico da preparação de injetáveis, ele precisa ser um grau A, uma zona A. Tem muito pouco partículas que a gente viu lá. Que em operação ou em descanso, ela tem que ter no máximo 3.500 de 0,5 a 5 micrômetros, não é? Então, você pode fazer dentro do setor a área de enchimento sob o fluxo laminar, porque aí você não vai precisar a totalidade da sala ter esses filtros EPA. E uma sala de preparação, uma sala grau C, que aqui você pode ser turbulento, tá? Mas contanto que você tenha o contagem, tem a certificação da área, né? Então, você pode fazer
de fluxo misto, ok? O importante é sempre fazer o invase na área mais limpa possível, ok? Então, olha só, o que a gente vê aqui? Que eu vou até mostrar pra vocês, assim, que eu achei bem interessante. Olha só, tá vindo aqui as ampolas. Você vê que as ampolas aqui, elas sofrem um enchimento, ó. E aqui há uma insuflação de nitrogênio. Por quê? O que vocês imaginam? Para eliminar o oxigênio daquela... Porque a ampola, na hora que a gente enche, não enche ela por completo, né? Você fica um espaço de ar ali dentro da ampola. Então, você vê que aqui há um enchimento e no final, depois que a ampola passa aqui pelo enchimento da solução, ela recebe aqui, ó, uma troca daquela atmosfera que fica em cima do frasco, em cima da solução no frasco, uma troca de uma atmosfera de oxigênio para nitrogênio. Aí você tem aqui fechando as ampolas. Aqui dá para ver melhor. Essa chama azul, ela é uma chama mais quente, né? Então ela consegue aí fundir o vidro. E aqui essas garras aqui, ó, pega a parte de cima da ampola e elimina, tá? Só para vocês terem uma ideia. Aqui um caso aqui. E, sim, outra coisa. O que a gente vê aqui, esse enchimento? É uma sala toda cabinada, né? Você vê que o operador não tem acesso aqui dentro, ó, na hora que tá fazendo o enchimento, né? Então, esse aqui é um momento crítico da produção. E o operador tá aqui fora. Então, a máquina está cabinada, né? Provavelmente aqui em cima tem um fluxo laminar, jogando um ar limpo aqui dentro, tá? Filtrando esse ar aí, né? Então, a segunda função da sala limpa é proteger o processo. Então, a forma de proteger o processo é dirigir o fluxo de ar de maneira que o processo seja banhado por um ar limpo que não encontrou nenhum obstáculo, operador ou máquina na sua trajetória, entre a boca do insuflamento e o ponto crítico. Então, tá. Então, a segunda função é você não gerar, né? Durante o processo aqui, proteger o processo. E a terceira função da sala limpa é evacuar a contaminação emitida dentro da sala pelas pessoas, máquinas e pelo próprio processo. Então, é necessário uma vazão de ar suficiente para autolimpar a sala. Esta vazão é geralmente representada pelo número de 20 trocas horas de ar. Maior número de trocas, maior será a possibilidade para a sala ficar limpa. Quando a gente fala sala limpa, não significa que as outras não sejam limpas. Mas quando a gente fala limpa, é porque tem esse controle de introdução, geração e contenção de contaminantes, tá? Então, para a gente fazer essa construção de salas limpas, a gente também pode pensar em construir ela com produtos que não são geradores ou retentores de partículas. Então, tanto as tintas como o tecido do operador, das toucas, nem nada que gere, nem nada que segure as partículas, certo? Não favoráveis à proliferação microbiana, não escamáveis. Então, a gente pensar numa tinta que não descasque. Geralmente é utilizada uma tinta epóxica, ela é assim, meia plástica. Resistente ao desgaste e abrasão dos agentes de limpeza e sanitização. É uma área que a gente vê que é uma sala limpa, então às vezes vai precisar de uma higienização, de uma sanitização. E às vezes esses sanitizantes, eles são abrasivos. Então tem que ver se aquele piso vai aguentar aquela sanitização, aquela tinta aguenta. As superfícies, pisos, paredes e tetos devem apresentar-se lisas, vedadas, não porosas e de fácil limpeza. Então, o que a gente vê? Tanto o rodapé são abaulados, para evitar que você deixe sujeirinha. A gente sabe quando a gente varre em casa, que vai varrer os cantinhos, a dificuldade que a gente tem de tirar areia, de tirar qualquer partícula ali que está nos cantinhos, né? Então, esses cantinhos, o rodapé é todo abaulado, arredondado, né? E o roda-teto também, tá? A ideia, gente, é que o ambiente seja o quê? Que tenha o menos possível superfícies onde possa acumular, reter partícula, tá? Então, tudo dá a ideia de continuidade. Você vê que aqui a insuflação, ó, ela é a ideia de que é contínua, né? Você não tem como reter partícula,
Tá, e em relação aos solventes, então vimos referente às diferenças do parenteral para as outras formulações, que não são estéreis, as salas limpas. As áreas de produção têm que ser classificadas. Agora a gente vai ver sobre solventes. Os solventes que são utilizados para a preparação do injetável. Então, o solvente mais usado com mais frequência é quem? A água, né? No caso aqui, água para injetáveis. Então, esta água é purificada por destilação ou por osmose reversa e deve satisfazer os mesmos padrões quanto à presença de sólidos totais da água purificada. Então, a gente sabe que a água que você vai utilizar para a produção de injetáveis, ela requer uma qualidade ainda maior que a água purificada, ok? Então, embora não se exija que a água para injeção seja estéril, ela deve ser livre de pirogênio. Na realidade, aqui tá até errado, gente. Mil desculpas, mas aqui é água para injetáveis, tá? A água para injetáveis, que no caso é a água que você utiliza para fazer a injeção, que no caso o injetável, ela não precisa estar estéril, mas ela tem que estar livre de pirogênio. Mas na hora que você pega e faz o diluente, que no caso o diluente é a água para injeção, aí ele tem que estar estéril, tá? Então, me perdoe, isso aqui é injetáveis. A água para injetáveis, ela não tem que estar estéril, mas ela tem que estar livre de pirogênio. Entre os solventes não aquosos empregados em produtos parenterais estão óleos fixos, vegetais fixos, glicerina, polietileno glicóis, propileno glicol e vários outros usados, como oleato de etila, miristato isopropila e dimetilacetamida. Quando a gente for utilizar óleos e esses solventes, não pode ser endovenoso, tá? Então, com o emprego seletivo de um solvente ou veículo, o farmacêutico pode obter preparações injetáveis como soluções ou suspensões de um fármaco em veículos aquosos ou não aquosos. De um modo geral, as injeções oleosas são administradas intramuscular, por via intramuscular, né? Então, a água constitui, sim, a principal e mais abundante matéria-prima do processo de produção de soluções parenterais e sua qualidade é fundamental. Tem as mesmas especificações químicas da água purificada, no entanto, deverá ser isenta de endotoxina e ter o controle microbiológico. Então, você pode fazer também com essa água uma ultrafiltração, que a gente até viu, a água ultra pura, né? Que aí você vai fazer no sistema de ultrafiltração. Pode passar também na linha de obtenção de água. Na linha, quando eu falo na linha é o quê? Você tem lá, isso aqui é uma osmose reversa, bem industrial, bem grande. Então, nessa linha que você vai alimentar a água para a produção, você pode botar uma lâmpada ultravioleta, porque aquela água já vai passando ali e já vai sofrendo uma esterilização ou pasteurização mais rigoroso, tá? Porque a gente tem que entender também o seguinte, que a grande maioria dos injetáveis, ele passa pela esterilização final. Mas tem alguns injetáveis que não passam por esterilização final. Ela já faz todo um processo feito para que ela fique estéril. Então, você vai ter um controle todo grau A, tanto para a produção, como para a hora do enchimento, como também uma filtração dessa solução. Então, dependendo do seu produto, você passa por esterilização ou não, mas a grande maioria passa por esterilização. E dentro dessa esterilização, você tem tanto esterilização em autoclaves, como também você pode ir por radiação ionizante, radiação gama, tá? Então, tem a esterilização final. Os principais métodos aceitos pela farmacopeia para a produção de água para injetáveis são a destilação e a osmose reversa. Os principais parâmetros para o controle de qualidade da água são a condutividade, que é o condutivímetro, o carbono orgânico total, que vai te dizer uma possível biocontaminação ali naquela sua água, e o controle de endotoxina bacteriana. Então, na hora que você começar, vai iniciar uma produção de uma solução, ou você vai produzir um diluente, você tem que já, faz o teste, verifica a condutividade, que ela tem que estar isenta de íons, né? Então, no máximo, você vai fazer uma leitura de 1,3 microsiemens. Vê o carbono orgânico total, que também você pode ter no máximo 0,5 ppm, né? E o controle de endotoxina, você vai fazer o teste LAL e verificar se gelifica ou não. A água estando ok, você inicia a produção, ok? Então, você tem aí os solventes, tem que ter esse rigor, né? Então, como é que é o fluxo processo desses injetáveis? Olha só, primeira coisa,
As ampolas vai vir do almoxarifado de embalagem, entrar dentro da sala de lavagem. Então, ela vai passar, que a gente viu aquela foto lá, ela vai passar por uma máquina de lavagem, que no caso elas vão se encaixando dentro de um bico e é jogada ali dentro uma água limpa, uma água purificada, né? Passado isso, ela vem aqui para uma esterilização, que na realidade ela seca e esteriliza, né? Aqui dentro de uma estufa. Então, imagina, então aqui no caso, numa produção a gente teria que ter uma estufa de dupla face, né? Que aí você vai alimentar por uma face e aqui dentro do invase você já tem o ambiente de envase, né? Então, aí você tem aqui a sala de envase e enchimento. Então, passou, envasou, encheu, codificou, aí ela vai receber o código, né? Geralmente você compra as ampolas já codificadas, né? Já tem um nome, né? O nome do produto, do fármaco ali, a concentração. Mas aí você vai dar a codificação de lote e validade. Passa por uma revisão, que no caso aí a gente vai inspecionar, fazer um controle visual para ver se tem partículas suspensas dentro das ampolas. Você pode fazer essa revisão automática em equipamentos, mas você também pode fazer, um operador fazer essa revisão. A gente vai ver mais na frente. E vem aqui para a embalagem, que vai para o almoxarifado, tá? Então, a produção é essa. Então, aqui a gente não vê a sala de preparação. Então, essa solução ou essa suspensão injetável, ela foi preparada em outro ambiente e está alimentando aqui a máquina de envase. Provavelmente aqui no andar de cima, tá? Que aí, por gravidade, você alimenta a máquina de envase. Então, olha só. Aqui tá a moça, ó, que eu falei para vocês, fazendo a inspeção visual. Então, ela olha aqui através de uma luz, um fundo branco. A gente tá vendo aqui, ó, essa máquina aqui, ela também fazendo aqui a inspeção visual, mas aqui no caso automática, tá? Aqui ela tá passando e vendo automaticamente, que a moça tá fazendo lá. Então, quer dizer, encheu lá, invasou, a máquina automática tá vendo. A internet tá meio lenta aqui em casa. Aí aqui a gente já vê a área de embalagem, tá? Aqui a embalagem a moça preparando para botar nas caixas e aqui vai colocar umas embalagens plásticas assim de embarque. Bem interessante esse videozinho, né? Mas a gente vai ver isso com mais detalhe. Então aqui de novo, ó, só para vocês verem a chama e a garra, tá vendo? Tá vendo aqui que a ampola aqui, ó, peraí. Vê quando eu paro aqui para mostrar para vocês. Tá vendo que a ampola aqui é aberta, ó, em cima? Então, quando ela queima aqui, tá vendo? Aí a garra puxa e a ampola aqui ela gira. Nisso que ela gira, ela faz o fio do vidro, né? Aí a garra de cima puxa. É interessante. E aqui no enchimento, gente, que aqui no caso eu mostrei para vocês, é aqui o nitrogênio, né? Mas na hora do enchimento, esse bico aqui, ele tem que entrar aqui na ampola e ela não pode tocar na parede da ampola. Na hora do enchimento, se esse bico toca na parede da ampola, por isso que você tem que regular a máquina perfeitinha, porque esse bico ele tem que entrar dentro da ampola, mas ele não pode tocar na parede. Por quê? Se ele molha essa parede, na hora que essa ampola pega no fogo, com a parede molhada, ela carboniza. Ela carboniza a substância. E nisso que carboniza, aquela coisa pretinha cai dentro da solução. Então, você vai ter partículas dentro da ampola, tá? Eu já tive a oportunidade de trabalhar no setor de injetáveis. Que a gente tinha um setor de injetáveis lá, o ex-LTF, né? Aí eu já tive o prazer de trabalhar. Obviamente que a máquina da gente não era igual essa daí, ela só tinha 2 bicos, só enchia de 2 em 2 ampolas, mas era assim também, com chama, da mesma maneira. Então aqui a gente vê, ó, uma sala de preparação da solução, tá? A gente vê aqui, ó,
os operadores embaixo de fluxo laminar, tá vendo? Por dentro do fluxo laminar, aqui operando, né? Aqui a gente vê uma máquina, pronto. A máquina com a qual eu trabalhava, junto com o Reginaldo, que era até um farmacêutico que faleceu. Um cara muito competente, gente, que trabalhava com a gente, faleceu novo. Mas ele era o expert no setor. Então a gente trabalhava com uma máquina parecida com essa. Aqui em cima, é porque a foto não ficou legal. Aqui em cima, ela era sabe uma seringa, só que grande. Então essa seringa, ela tinha um êmbolo igual a seringa, o êmbolo é a seringa. Então quando você queria encher cada ampola 10 ml, você regulava a seringa, entendeu? Então aí girava de 2 em 2 ampolas. Ela enchia, então olha só. O operador aqui no caso, coloca 2 ampolas, aí o bico vai e desce e enche. Passa aqui no fogo. Fechou. Aí gira, aí ele aqui tem que tirar as 2 que já tá cheia e botar 2 vazias. Isso aqui, aí dependendo do operador for ter expertise, você bota essa velocidade maior, né? Outra não. Porque até mesmo quando você às vezes pega essa ampola aqui, ela ainda tá um pouco quente. Aqui também, ó, uma visualização, a operadora aqui olhando, obviamente, que aquela moça daquele vídeo lá tá numa tecnologia muito mais avançada, né? Mas você tem aqui um fundo preto e um fundo branco. Então, a operadora, ela agita a ampola. Na hora que ela agita e olha no fundo preto, ela vai ver partícula branca. Se ela agita e bota no fundo branco, ela vê partículas escuras. Então, na hora que ela agita, o que sobe é bolha de ar. E o que desce é partícula. Então, aí, esses operadores que fazem essa inspeção visual, elas têm que ser trocadas de 2 em 2 horas, tem que trocar, né? Porque isso é cansativo. Imagina você faz um lote de 12 mil ampolas, que é até um lote pequeno, fazer essa inspeção das 12 mil ampolas. Mas hoje em dia já tem máquinas que fazem essa inspeção. Aí aqui novamente é uma máquina de lavagem de ampola, tá vendo? Ó? A ampola ela é aberta, então o bico aqui vai jogar uma água limpa, purificada, antes de entrar lá para esterilização, né, na estufa. Então outra coisa aqui também é diferente das formas líquidas, que não são estéreis, é o acondicionamento, né? Então as embalagens para injetáveis, inclusive as tampas, não devem interagir físico-quimicamente com a preparação para não alterar sua potência ou eficácia. Se o recipiente for de vidro, deve ser claro e incolor ou de cor âmbar claro, para permitir a inspeção do seu conteúdo. O tipo de vidro adequado é preferível para cada preparação parenteral, normalmente é indicado na monografia individual. Então, na farmacopeia, você consegue ver qual é o vidro para aquele seu fármaco. Porque vocês vão ver, a gente quando vê a embalagem, a gente vai ver os tipos de vidro. Vidros de embalagem, né? Então, as injeções são condicionadas em recipientes de dose única. Então, no caso, essas daqui são de dose única, uma vez que você abre, você não tem como fechar, ou de doses múltiplas, que são os frascos ampola. Que esses daqui são muito bonitinhos, porque tem ainda esse metal, mas ele tem aquela tampinha cinza, né? E hoje em dia a gente também tem injetáveis plásticos, que são de plástico. Então, os recipientes de dose única podem ser ampolas ou frasco-ampolas. As ampolas são lacradas pela fusão do recipiente de vidro sob condições assépticas. Isso a gente viu, né? Então, a gente vê aqui, ó, que elas são abertas, tá vendo, ó? Então, na hora que o bico desce, ele tem que realmente descer, que não encoste na parede. Porque você não pode molhar aqui esse gargalo da ampola. Então, aí aqui já tá fechadinho, ó. E a gente também tem esse tipo de ampola, né? Aqui, ó, abertas e fechadas. Quando o fogo passa aqui, aquela chama azul passa para fazer essa vedação, a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que tem que ser a chama azul, que ela é uma chama extremamente quente. Por quê? Porque se essa temperatura realmente não tiver na temperatura adequada, na hora que a garra tira, porque a garra, ela vai arrastar essa parte aqui de cima, ó, que o fogo vai pegar aqui e a garra vai puxar isso aqui. E isso gira. Então, se essa temperatura não estiver adequada, na hora que a garra puxar, isso forma um fio. E nisso que forma um fio, isso aqui fica arranhando, fica um bico, fica uma ranhura aí em cima da ampola. Então,
Tem que ter muita expertise para operar essa máquina, viu, gente? Para fazer realmente esse fechamento que você nem vê a emenda, você nem vê que ficou ranhura nenhuma, tá? E aqui a ampola, ó, frasco ampola, aliás. Então, depois que os recipientes são cheios e hermeticamente lacrados, são visual ou automaticamente inspecionados para verificar a presença de material particulado. Em geral, o inspetor passa o recipiente cheio na frente de uma fonte de luz contra o fundo negro para observar partículas móveis. Aqui, ó, a borrachinha cinza que eu falei para vocês, que aqui no caso é só uma tampinha em cima da borracha. Então, esse frasco tem um frasco ampola, a borracha e essa tampinha, tá? Então, acondicionamento. Os recipientes com doses múltiplas são fechados com tampas de borracha para permitir a penetração de seringas hipodérmicas sem remoção ou destruição da tampa. Após a retirada da agulha do recipiente, a tampa se lacra novamente e protege o conteúdo da contaminação trazida pelo ar. Nessa condição aqui, como ela é multidose, a gente deve usar conservante. Então, nessa condição de multidose, na formulação tem que ter conservante, porque de qualquer maneira você, mesmo que você pegue outra seringa para aplicar na segunda aplicação, essa seringa vai vir com uma agulha estéril, mas você vai adentrar novamente a borracha, né? Então tem que ter conservante. Sim, olha só, aqui só para vocês verem, ó, o gargalo. Aqui a gente vê que essa máquina ela tem só 2 bicos de enchimento, né? Então você vê que aqui o bico vai descer na ampola, encheu com líquido, vai passar aqui na chama azul, tá? Aqui, ó, passando na chama, também, ó, só para vocês verem. E aqui não dá para ver direito, mas tem a garra que vai arrastar essa parte de cima da ampola, né? E aqui, ó, um fechamento colocando a tampinha dos frascos ampola. Então, de injetáveis é isso, é mais mesmo para vocês verem que a preparação ela é igualmente igual às outras soluções, que não são estéreis, mas essas condições que a diferem por ela ser estéril, né? Então, a gente viu as questões da sala limpa, que tem o quê? Não gerar contaminante, não introduzir contaminante e não reter contaminante, os solventes que devem ser utilizados, os operadores, né? E a gente viu também a questão do fluxo, né? O fluxo aí de produção, lavagem de ampola e a esterilização. Aliás, esterilização eu não falei, né? Mas a gente sabe aqui que é um produto estéril, vai passar por autoclavação. Ok, obrigada, é uma aulinha curta, mas espero que vocês tenham gostado. Até mais!